Boa tarde! Hoje iniciamos mais um episódio do nosso videocast. Esse canal é fruto de um Field Project da FGV Direito Rio, na qual entrevistaremos importantes nomes da advocacia empresarial no Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui com Simone Laorgue, sócia e fundadora da Laorgue Advogados Associados. Simone, um prazer ter você aqui com a gente e vamos às perguntas. O prazer é meu, uma super iniciativa de vocês, fico muito contente de poder contribuir, com certeza. Você é gaúcha, formada na UFRGS, com uma trajetória URGS, com um R bem gaúcho, né? URGS. Com uma trajetória impressionante, tanto no mercado financeiro quanto no mundo jurídico. Quando você olha para trás, o que mais te surpreende nesse caminho que você construiu? Bom, algumas coisas, né? Uma longa trajetória, mas eu acho que, fundamentalmente, contar um pouco para vocês, quer dizer, como é que era nessa época, né? Porque as coisas mudaram muito com o passar do tempo, né? Então, nessa época era assim, você tinha uma boa formação, né? Eu vim do Sul, minha família é toda de médicos, mas eu tinha uma ótima formação, fiz a Universidade Federal, a URGS lá, e era o que bastava para você se colocar em qualquer profissão, eu acho, né? Não só no direito. A gente tinha mais facilidade, né, de vencer, de ter sucesso, de desenvolver uma carreira, né? Não precisava de ninguém indicando, a gente procurava as vagas de emprego nos classificados, coisa que vocês nem sabem o que é, no jornal tinha uma página, a gente mandava o currículo por uma caixa postal, que a gente não sabia o que era, só dizia a vaga, advogado, em tal área, você mandava o currículo, te chamavam, você fazia uma prova, tinha uma entrevista e se gostassem de você, gostassem da prova, você era contratado, era assim que funcionava, né? E assim, então, eu me estabeleci aqui no Rio, né, no início no mercado financeiro, e eu acho que o que mais me chamou a atenção nessa minha trajetória, né, foi a minha resistência inicialmente em gerir pessoas, né? Eu sempre gostei muito do direito, de ter o contato com o direito, de advogar mesmo, e nunca passou pela minha cabeça que eu iria gerir pessoas, nunca desejei isso. Mas como a vida acontece, o universo, né, tem coisas pra gente que a gente não sabe, só vai descobrir depois, muito cedo eu fui então instada a assumir uma posição que eu precisava gerenciar pessoas. E então essa se tornou uma característica minha, que foi meio à força no início, mas que eu reputo que realmente foi assim o que mais marcou e mais importante foi porque eu acabei tomando gosto por essa tarefa que não é da advocacia necessariamente, né, mas que é realmente você se preocupar genuinamente com a formação de profissionais, né? No momento em que você percebeu que era uma das primeiras mulheres a ocupar um espaço e um cargo de tamanha importância, o que você fez para tentar ajudar outras mulheres de gerações mais jovens a se livrarem dessas imposições? Essa é uma ótima pergunta. E, na verdade, eu quero dizer para vocês que, no início, as mulheres que iam ocupando cargos gastavam tanta energia em se manter naquelas posições que pouco tempo sobrava para você pensar em ajudar alguém, né? Porque já era tão difícil, você tinha que enfrentar tantas barreiras que, sinceramente, né, eu não vou aqui mentir, eu acho que eu nem pensava que eu tinha que ajudar alguém, né? Eu tinha era que, será que eu sobrevivo a isso? Era muito mais nesse sentido, né? E é isso, porque você tinha que conseguir superar as barreiras que tinham por você ser mulher num ambiente altamente masculino, como era o mercado financeiro, né? Existiam outros ambientes menos masculinos, mas o mercado financeiro era muito masculino, né? Então, essa dificuldade afastava o pensamento da ajuda do outro, né? Eu acho que eu comecei a ter realmente uma consciência maior da necessidade de ajudar as mulheres, outras mulheres, quando eu fui convidada para participar do board da Equality Now, onde eu tomei, que é essa ONG de defesa dos direitos das mulheres, cujo principal pilar é mudar legislações que tratem a mulher de uma forma diferenciada. E eu tive o
enorme privilégio de sentar no board ainda com a Gloria Steinem, né, uma grande jornalista feminista que é um ícone, né, nos Estados Unidos do movimento feminista. E eu comecei lá a ter contato com histórias realmente de mulheres, isso há uma década atrás, né, de dificuldades as mais variadas, né, que as mulheres enfrentavam. E isso, de uma certa forma, começou a me mover de uma forma bem intensa, né? E eu comecei aí a realmente, vamos dizer assim, eu acho que praticar, né? Ter atitudes no sentido de encorajar, de incentivar, de lutar por políticas de flexibilização ou melhora de ambientes de trabalho para as mulheres, né? Então, é isso. Eu acho que quando você... eu acho que a vida profissional, ela é um rolo compressor. Você vai indo, você vai crescendo e é um pouco autocentrado, né? Mas quando eu me deparei realmente com questões importantíssimas, né, nesse sentido, eu disse, meu Deus, eu tenho uma posição privilegiada, eu cheguei até aqui, né? Então é quase que um dever eu olhar para esse problema da nossa sociedade de uma forma diferente e conseguir, ainda que de uma forma, vamos dizer assim, pequena, reduzida, porque eu sou uma só, né? Mas fazer o que eu puder. Então eu diria que, de fato, né? Eu acho que a simpatia, eu sempre gostei de trabalhar com mulheres. Quando eu estava in-house, né, como diretora jurídica das organizações Globo, o meu time era predominantemente de mulheres. Então eu sempre tive essa preferência, pode-se dizer assim, por trabalhar com mulheres, né? Eu acho, de fato, que a mulher é mais detalhista, a mulher é mais comprometida. Eu acho que a mulher tem umas características, né, que geram essa preferência. Então, na prática, eu já, de alguma forma, desempenhava, né, esse papel, mas o contato e, vamos dizer assim, sentir a responsabilidade, né, nesse sentido, isso aconteceu bem mais tarde, né, com essa experiência. Você contou que seu chefe pediu para você mudar a sua forma de falar, falando que o tu era muito agressivo. Hoje, como você enxerga essa tentativa de te moldar? Assédio moral, né? Sem dúvida, né? Vocês vão de concordar comigo que isso foi uma loucura, né? E olhando para trás, assim, eu era muito jovem, né? Eu tinha acabado de chegar do Sul, né? Rio de Janeiro, tudo era muito novo. E eu não sei se foi eu fico pensando hoje, né? Se foi uma forma de me intimidar, ou se foi, de fato, algo que o incomodava, porque a forma do gaúcho falar é uma forma muito impositiva, né? Que, olha que interessante, falando aqui com vocês, está me ocorrendo, que denota poder, né? Tu vais fazer isto. E talvez aquilo tenha incomodado um homem, porque eu era uma garota, né? Como assim, uma mulher, uma menina vai falar de uma forma assim, e no fundo... Bom, era a forma que todo mundo no Rio Grande do Sul fala, né? Não tinha nada de impositivo ali, tinha apenas uma pessoa diferente dele, né? Mas sem dúvida, se fosse hoje, assédio moral total, porque eu fiquei, a partir daquele dia, eu fiquei ali, eu acho que um mês treinando você, e rapidamente eu comecei a falar você. E aí era muito curioso, porque eu chegava, passava as férias, ia para o Sul, e encontrava os meus colegas de faculdade, da URGS e tudo mais, e eles diziam, puxa, Simone, mas como você tá besta, porque você tá no Rio há 1 ano, 2 anos, já tá falando você, cadê o tu? Então eu fiquei um tempo assim, sem identidade, né, sem saber o que realmente eu era, né. Enfim, mas é interessante, isso obviamente eu acho que hoje não aconteceria mais, né? Isso é inadmissível, absolutamente inadmissível, né? Mas foi e eu resisti, né? Isso é que é importante. Sabe, como você falou, você assumiu um cargo na diretoria e foi muito cedo, aos 26 anos, em um setor que você nem mesmo sabia se existia o banheiro feminino, como você falou. Não existia. Não existia, de fato não existia. Isso te fez sentir mais desafiada ou você viu esse episódio como uma espécie de motivação? Como é que você lidou com isso? Eu acho que
sem dúvida, era um desafio, né? E o desafio, dentro da minha personalidade, é uma motivação, né? Eu acho que todas as vezes que eu me senti desafiada, isso foi uma mola propulsora, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu pensei, não, eu vou dar o meu melhor e eu acho que eu sou capaz, né? E foi assim. Então, eu acho que, no fundo, se no início amedronta um pouco, né? Mas na medida em que você vai conseguindo lidar com aquelas situações, você gosta, né? E você vai conquistando, e você vai se tornando mais segura, né? Eu acho que a segurança é um fator muito importante aí, né? Quando você começa a se sentir mais segura, você começa a relaxar um pouco e começa a aproveitar um pouco mais daquelas conquistas que você vem tendo, né? E na verdade, a história do banheiro é porque foi quando, não foi aos 26, mas foi quando eu me tornei diretora, e esse fato foi publicado no Jornal do Brasil. Vocês também não devem conhecer o Jornal do Brasil, mas era o Globo, né, da época. E para vocês terem uma ideia, eu não sou, né, também Matusalém, estou aqui relativamente ainda jovem, me sinto, mas isso saiu no jornal. Saiu no jornal, fomos eu e a diretora de marketing, nós fomos então a notícia por serem as primeiras duas novas executivas do mercado financeiro. Isso é doido, né? Pensar que não tem tanto tempo assim. E aí, no banco não tinha, no andar da diretoria, onde tinha um restaurante que a gente almoçava, não tinha banheiro feminino. Então eles tiveram que construir um banheiro feminino. Então é muito doido, né? Pensar que isso tem tão pouco tempo, né? Você nos disse que você tem a impressão de que homem chama homem. O que você acha que seria uma mudança cultural que poderia acontecer pra gente quebrar esse ciclo nos dias de hoje? Acho que sim. Acho que o homem se sente mais confortável com outros homens, né? E eu vejo assim duas formas. A primeira, curiosamente, que eu passei a considerar como um instrumento importante, que é a cota. A cota é um instrumento importante de inclusão. Ele é a solução? Não, ele não é a solução, mas ele viabiliza que uma desigualdade seja corrigida, né? E eu não tenho dúvida, e até eu também participo de um grupo de mulheres, são 300 mulheres, e é curioso porque surgiu a discussão quando se falou nas cotas para promoção acho que do Tribunal de Justiça, agora eu não me lembro bem, mas surgiu essa discussão, e aí várias mulheres disseram, não, é um absurdo, porque a gente é competente, a gente não precisa de cota, né? Mas precisa porque na hora lá da votação, né, por exemplo, no tribunal, para promoção que é feita no órgão do tribunal, são homens que votam, né? Então, é isso. É preciso que, até que se chegue numa situação de equilíbrio, é preciso ter cota. Né? É um instrumento muito válido. Eu sou absolutamente favorável. E aí, desde cotas em funções públicas, mas também em painéis, em conferências. Né? É importante, porque faça uma conferência de direito comercial. Aí você vê, só tem homem. Então você vai me dizer que não tem comercialistas, mulheres importantes e com conhecimento para estarem ali? É óbvio que tem, entendeu? Mas é porque aqueles homens sempre um chama o outro, e aí que eu digo, né? O chama é a patotinha, e é mais confortável você estar realmente com um semelhante seu, né? Então isso tem que interromper. Tem que interromper tanto por iniciativa dos homens, mas fundamentalmente começar pelas mulheres, né? Então aquela que é a única no painel precisa no próximo painel chamar uma outra mulher, e aí e a coisa vai se multiplicando, né? Você acredita que a maternidade ainda é um dos grandes fatores que afasta as mulheres de grandes cargos de trabalho? Como é que você acha que isso pode ser mudado? Infelizmente eu acho que sim. Eu acho que nós falávamos aqui, inclusive, alguns minutos antes, né, de começar a
Cravar que é isso, você vê na faculdade, é meio a meio, e de repente você vê nos cargos mais altos, são homens, né? Então, em algum momento, e esse momento ele é a maternidade, as mulheres vão desistindo, né? E aí é curioso, porque nós mulheres somos culpadas disso também, né? Por que as mulheres vão desistindo? Porque, no final das contas, o encargo do cuidado dos filhos é das mulheres. E é das mulheres para sempre, né? Os homens não acham que são responsáveis pelo cuidado, pela educação dos filhos, né? Mas por que eles não acham? Porque nós educamos os homens de uma forma que eles não aprendem a cuidar, né? Então, eu tenho exemplos, né, de amigas que quando os filhos, os netos, enfim, vão brincar com boneca, não, menino não pode brincar com boneca. Como assim menino não pode brincar com boneca? É brincando com boneca que você aprende a cuidar, né? Ah, não, o menino tem que ir para um esporte bruto. Então, ele aprende que ele tem que ser forte, ele aprende que ele não pode chorar, ele aprende que ele não pode sentir. E quando você cuida, o cuidado de uma pessoa é basicamente o sentimento, é você zelar por aquela pessoa, é você se preocupar com aquela pessoa. E se vocês pararem para perceber, isso transcende os filhos, porque quem é que vai cuidar depois dos pais? É a filha mulher. E a filha mulher e a esposa, muitas vezes, cuida também dos pais do marido. Então, e a culpa disso é de quem? É das próprias mulheres que educam os filhos dessa forma, né? Então, é uma coisa, é um ciclo vicioso que em algum momento precisa se interromper, né? E aí, obviamente, que seria maravilhoso licenças, não mais maternidade, mas a licença parental, né? Como em países escandinavos, né? Eu tenho vários colegas advogados que eles, o critério para quem vai ficar com o neném que nasceu é quem ganha menos naquele momento. Né? O outro volta para trabalhar e eles, vários deles, criaram vários filhos. E adoraram, porque tem um vínculo afetivo com o filho que eles jamais teriam se eles não tivessem tido essa oportunidade. Então, eu acho que muitos homens gostariam de ter essa possibilidade, né? Mas isso também não é bem visto ainda na minha geração, especialmente. Eu espero que eu acho que a de vocês já está mudando bastante, mas é preciso que o homem seja dado ao homem a possibilidade de ter essa experiência, que é cuidar do outro, que é muito bonita, porque quando você cuida de uma pessoa, você estabelece um vínculo único com aquela pessoa, né? Seja um filho, seja uma mãe, seja, enfim. Então, eu acho que a mudança é isso, né? Porque as mulheres também reclamam, mas as mulheres não se dão conta que elas educam os filhos de uma forma que é contra a própria mulher, né? Na conversa que a gente teve, você falou que poder e ego são dois elementos muito importantes, mas que, infelizmente, ainda são muito mais vistos nos homens do que nas mulheres, porque elas ainda se inferiorizam muito. Como é que você acha que a gente pode treinar essa segurança dentro delas e garantir uma maior confiança? Eu acho que isso não é simples, né? Mas é possível, é absolutamente possível. E eu começo justamente tentando lembrar as mulheres do poder que a gente tem. A gente tem muito poder, a gente dá à luz. A gente tem dores que os homens não têm e que não suportariam. Isso tudo é poder, né? A gente tem o poder do filho, quando está com febre, quando está doente, ele quer o colo da mãe. Isso é poder. Isso é um poder que a gente desconsidera, né? Ao invés de se empoderar com este poder, né? E exercê-lo, não, a gente acha que, de novo, isso é uma obrigação e que isso não tem valor. Então, se a mulher conseguisse transportar esse poder para a vida profissional, seria fantástico, né? Porque é isso, o homem, na verdade, ele se sente muito confortável, ele já nasce com esse poder, né? Então ele se sente muito confortável em qualquer situação, e a mulher não. Quando senta do lado de um homem numa palestra, eu já vi homens dizerem tanta besteira com uma
uma postura de que estavam dizendo as coisas mais maravilhosas, assim, em conferências internacionais. É uma coisa assim absurda. Aí chega uma mulher com um conteúdo maravilhoso e ela fala baixo, às vezes a voz craquelada. E me dá uma vontade de, no intervalo, sacudir e dizer, você é maravilhosa! Sabe, se empodera na voz, passa a sua mensagem, você é muito melhor do que esse homem que está do seu lado, que não está falando nada com nada, e vai estar lá, né, com a voz firme e convencendo todo mundo. Então, eu acho que é isso, é esse sentimento de inferioridade que a gente tem profissional, né, que só deixa a coisa pior, né? Então, é isso, é ter a voz... E isso é incrível, porque eu vejo isso nas minhas turmas. Eu agora tenho uma turma excelente, eles são ótimos alunos, homens e mulheres, é meio a meio. E eu faço cold call nas aulas, né? E aí todo mundo responde bem, às vezes fala uma coisa que não tem muito a ver, mas assim, não sai nenhuma besteira, nada, ambos. Os meninos falam, levanta a mão, já dá resposta, aí uma menina tá falando, ele vai e interrompe, sabe assim, mansplaining, né? Tem muito. E é isso, sabe? E aí um dia eu chamei as meninas, fiz uma reunião só com as meninas para dizer, gente, olha aqui, o que está acontecendo? Vocês precisam ser mais vocais, vocês precisam se colocar mais, vocês são ótimas, né? Tanto quanto ou até mais do que os meninos, né? E foi uma conversa muito bacana, porque aí cada uma começou a falar um pouco da sua experiência em casa e por quê, e concordaram, todas concordaram com aquilo. Então é isso, é você... eu acho também, quando você percebeu uma situação dessas, né, e na FGV a gente tem várias professoras mulheres, é chamar e empoderar essas meninas que estão ali, novas ainda, e que vão amanhã, né, fazer uma entrevista de emprego, ou que vão para uma conferência, enfim, é isso, é você acordar dentro das mulheres o poder que as mulheres têm, né? Você acredita que ainda existe uma certa competição entre as mulheres, até uma espécie de boicote silencioso? Essa é a parte triste que a gente tem aqui para falar, né? Porque eu estou aqui falando em diversas situações em que é importante a mulher chamar atenção, ajudar. E eu também já presenciei muitas situações em que as mulheres da minha faixa etária, ou até mais novas, mas não tanto quanto vocês, que passaram pelo que eu passei. Eu tive 2 filhos, sendo diretora jurídica de uma das maiores empresas, maiores grupos, né, da América Latina, e, portanto, tendo que amamentar, fazendo um call, e dificuldades inúmeras, né? Viajar da noite para o dia, tendo 2 filhos pequenos, ou seja, foi muito sofrido, né? É muito sofrido você estar no aeroporto e ter uma babá ligando dizendo que o teu filho está com 40 de febre, chorando porque está com saudades, enfim. E eu particularmente, né, gostaria que as mulheres não precisassem passar por isso. Mas é engraçado porque tem algumas mulheres, né, da minha faixa, ou um pouco mais novas, que pensam ao contrário, que pensam, não, Simone, a gente passou por isso, por que elas não podem passar também? Sabe, a gente passou e a gente está aqui, a gente venceu. Então é uma questão só de resiliência, é uma questão... E eu digo, não, eu discordo plenamente, eu acho que a gente precisa melhorar a vida, né, das mulheres. A gente passou e sobreviveu, mas quantas não conseguem passar? E é isso que a gente está vendo, não conseguem mesmo, porque a gente está vendo que tem um teto de vidro, né? Que as mulheres não ultrapassam de um determinado nível. Então, óbvio que isso precisa mudar, né? Não são todas que resistem. Eu mesma, por diversas vezes, pensei, meu Deus, será que eu estou sendo uma boa mãe? Quando que um homem vai pensar que está sendo promovido, ocupando cargos, ele vai pensar, será que eu estou sendo um bom pai, estar viajando e deixando meus filhos? E é a mesma coisa, gente, né? Depois que sai do peito, que você amamenta, a única coisa que um homem não consegue fazer é amamentar. E foi isso que os meus amigos nórdicos me disseram, né? Disseram, Simone, a única coisa que a gente não consegue fazer é amamentar, porque o resto todo
a gente faz, Exatamente. né? Então, é isso. Hoje você lidera um escritório só com mulheres e eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga isso e qual a potência de um escritório 100% feminino. Então, pois é. É bem interessante, sabe? Porque eu sempre trabalhei, obviamente, não obstante tivesse grupos majoritariamente femininos, mas sempre tinham homens, né? E é muito interessante, vai fazer 3 anos agora, né, de La Org Advogadas Associadas, e é curioso porque o que eu percebo é que é um ambiente muito mais propício ao crescimento da mulher, porque as mulheres se sentem mais à vontade com outras mulheres, né? E então não há aquela intimidação do colega que atravessa ou do colega que das questões masculinas, né? Então se torna um ambiente mais propício ao crescimento, e especialmente na fase inicial da carreira, onde você tem mais incertezas, onde você tem menos segurança, porque tem menos conhecimento. Então eu diria para vocês que uma interessante experiência de um celeiro que dá certo, né? E elas mesmas retratam isso, e falam e comentam isso, né? Que elas se sentem muito à vontade até de errar quando é um grupo só de mulheres, né? Então, enfim, está sendo incrível, assim. E não é que a La Org Advogados não aceite, nunca vai aceitar nenhum homem, não se trata disso, né? Se trata, sim, de uma preferência a mulheres, né? Então, se eu tenho 2 currículos iguais, em que eles têm uma ótima formação, cumprem as características, eu vou dar preferência para as mulheres, né? E, na vida real, o que acontece é que a preferência é dos homens, sim, normalmente. Por quê? Justamente porque a mulher vai ter, em algum momento, essas questões que, claro, que é compreensível. Você tem uma licença maternidade, mais amamentação, 7 meses, não vai ficar fora 7 meses, né? Mais férias, enfim. E o homem não tem. Então, a diferença é essa, é a preferência para as mulheres, né? Se você pudesse dar um conselho para uma mulher que está começando agora no direito ou está tentando se firmar num cargo de liderança, qual seria? Bom, a primeira, eu acho que eu já comentei, que é isso, é o autoconhecimento, né? Você realizar o poder que você tem, porque todos nós, e aí homens e mulheres, temos um poder interno, né? É só você olhar para dentro e você descobrir esse poder, né? A segunda dica principalmente para quem vai ocupar cargos de liderança, não procurem liderar com um modelo masculino. O modelo feminino, na minha visão, é muito mais interessante em termos de liderança do que o modelo masculino. Porque isso acontece muito também. A gente, quando começa a subir, né, na carreira, ocupar postos mais altos, a gente tem em volta homens. E aí a gente parte do pressuposto que para a gente fazer uma boa liderança, aquele é o modelo que a gente precisa seguir. Quando, na verdade, não é, ainda mais hoje em dia, em que você tem uma preocupação muito maior com saúde mental. A mulher é muito mais atenta. Por quê? Porque a mulher cuida. Então, ela tem muito mais no seu DNA, na minha visão, a capacidade de fazer uma liderança saudável, positiva, do que o homem, que foi criado para lutar, para brigar, para ganhar, para falar mais alto, né? Para bater. É isso. Então, eu acho que a gente precisa liderar como mulheres e acreditar que essa liderança é muito boa, na minha visão, melhor até do que a liderança que os homens praticam, né? E o terceiro ponto, não menos importante, todos eles são muito importantes, tendo em vista que a gente ainda tem uma sociedade muito machista, uma forma de você se estabelecer, e eu sempre digo isso para todo mundo que é jovem, é o conhecimento, né? Se preparem muito bem. Talvez pensem que na primeira palestra que vocês forem dar, pensem que vocês têm que se preparar muito mais do que talvez fosse o necessário. Porque é assim que a gente vai conquistando também o respeito, é pelo conhecimento. Eu acredito muito que o conhecimento, ele vai fazendo com que você galgue novos
posições e aí, então, o sexo deixa de ser um determinante, né? Na verdade, você não enxerga mais uma mulher e um homem. Você enxerga um ser humano com muito conhecimento e que atrai qualquer uma audiência de homens ou uma audiência de mulheres. Então, é isso. Infelizmente, eu acho que a gente precisa ainda se preparar mais do que os homens para poder mostrar que a mulher, na verdade, pode ser tão boa ou muito melhor do que um homem em qualquer coisa. Simone, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar com a gente tanta experiência e conhecimento. Assim finalizamos o episódio de hoje. Até a próxima.